começar as contas em si, eu vou explicar para vocês o que é que vocês fizeram em campo. O que foi a coleta de dados. Então, vocês estavam... O primeiro ponto onde vocês estavam é o E1. E1. E tinha um ponto onde vocês estavam com a régua, que era o E2. E distante, lá em cima, vocês tinham a torre. Pera, tô em cima demais. Aqui, vocês tinham a torre. Melhor chamar só de T. Pronto, vocês tinham a torre. Então, quando vocês estavam no E1, vocês olharam para a régua e zeraram o aparelho. E depois vocês fizeram todo esse ângulo, todo esse caminho e olharam para a torre. Depois vocês fizeram a mesma coisa, vocês tiraram o instrumento daqui, levaram para cá e zeraram no E1 e fizeram esse movimento até a torre. Então, vocês acharam esse ângulo. Aqui, aqui, e esse aqui é o que a gente quer descobrir. Então, vamos começar as contas. Como a gente consegue aquele ângulo? Para facilitar as contas, eu dividi os meus ângulos na posição direta e na posição inversa. Então, esses meus dados é quando eu estava na estação E1, olhei para E2, eu olhei para a torre. Então, a minha zeragem, eu estava em E1, olhei para E2 e zerei. Esse é o meu zeramento. Depois, eu olhei de E1, depois que eu zerei, eu olhei para a torre. Então, esse é o meu ângulo que ele leu quando eu olhei para a torre. Isso é a mesma coisa. Quando eu zerei em E1, e eu olhei para a torre. E esses dados aqui embaixo é a posição inversa que vocês coletaram. Quando vocês giraram a luneta, vocês conseguiram esses dados. Então, vamos nos concentrar nas posições diretas primeiro. O que você vai fazer? Você vai pegar esse número, quando você estava olhando de E1 para a torre, e vai diminuir de quando você estava olhando de E1 para E2. Como a minha medição deu 0,000 no meu zeramento, eu vou deixar só 278,5248. Então, guardem esse número. 278,52. Se os seus números estiverem bem diferentes do meu, não se preocupem, porque eu fiz em outra torre, são outros dados. Então, não tem problema se os seus números não estiverem parecidos com os meus. Ótimo, foi isso que eu fiz. Peguei esse e diminuí desse. Na posição inversa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o E1 olhando para a torre, que é esse dado aqui, e vou tirar de E1 olhando para E2 na posição inversa, que é isso aqui. Então, o que eu tenho? Eu vou fazer de preto, para vocês não confundirem. Então, eu tenho 98, peguei esse ângulo aqui, 98,53, menos 180 graus, 0,022. Vou pegar a calculadora para fazer isso. Pega direitinho. 180. 98, 53, 00, menos 180, 0022. Deu menos 81,722. Se o seu número der negativo, é só somar com 360 graus.
Então, esse segundo número na posição inversa deu 278, 52, 38. Esse número que a gente achou tem que ser bem próximo desse número na posição direta. Sempre tem que ser bem próximo. Se der muito diferente, ou vocês têm que ver se vocês digitaram certinho na calculadora, ou tem que refazer em Canvas, então se os dados não estão certos. Então, a gente tem 278, 52, 48 na posição direta. Esses foram os dados que a gente conseguiu na posição direta. E na posição inversa, depois que a gente transformou eles numa posição direta, deu 278, 52, 48. Como é que eu vou saber qual é o que está certo? 52, 38, desculpa. Aqui. Vou apagar isso aqui. Como eu tenho dois ângulos, que era para ser a mesma coisa, mas como tem erros associados, a gente vai somar e tirar a média deles. Então, esse número mais 278, 52, 48, dividido por 2. Então, esse ângulo que eu achei vai ser o ângulo que a gente vai usar no triângulo que a gente vai montar, naquele triângulo que a gente desenhou no início do vídeo. A gente vai colocar esse ângulo aqui dentro. Então, esse é o ângulo que você tirou a média, tanto do direto quanto do inverso. Então, deixa isso separado. Vou deixar aqui no cantinho. Então, esse aqui é o nosso... O nosso E1. E1 é igual a 278, 52, 43. A gente vai fazer a mesma coisa com os ângulos de E2. Então, pronto. De E2, nós temos 96, 32, 13. Esse é o nosso ângulo na posição direta. E agora eu vou pegar na posição inversa. 276, 32, menos o que eu consegui na posição, o que eu consegui olhando para E1. 180, 180, 00, 13. Duzentos e setenta e seis, 32, menos 180, 00, 13. Deu 90. Vou colocar já esse número aqui em cima. Deu, tá vendo que deu bem próximo? O seu também tem que dar bem próximo. 32, no máximo com 30 segundos de diferença um do outro. Mais de 30, peraí, mais de 30 tá errado. Então, no máximo, tem que ser menos de 30 graus. Mas de menor é igual. 32, 19.
Então, tira a média dos dois. Somar esse com 96, 32, 13, dividir por 2. Apaguei o que a gente tinha colocado antes. 96, 32, 16. Pronto, achamos os dois ângulos do nosso triângulo aqui. Vamos colocar eles no triângulo grande.